Olá, bom dia amigos. Programa Cult no ar. Sou o professor Marco Cordeiro. Hoje um programa interessantíssimo aqui, direto ao vivo da Imagem TV. Se você deseja participar do programa Cult, enviar sua sugestão, alguma crítica, alguma ideia, um tema, ou mesmo pergunta hoje para o nosso entrevistado, você pode fazê-lo pelo meu WhatsApp aqui no 49 9948 4308. Programa Cult sempre uma ideia alternativa, né? A gente poder tratar, já vimos aqui sobre livros, filmes, a psicologia, a filosofia, né? Então sempre um tema legal. Hoje estou aqui com um recém-amigo, mas parece que a gente já conversa há bastante tempo, né? O coordenador de psicologia da Unifacvest, historiador, psicanalista, o Gustavo Volaco. Gustavo Volaco eu convidei aqui, foi uma indicação de um amigo em comum nosso, o professor Rafael Araldi, que teve a semana passada no programa, né? E como intimação, cada convidado meu aqui que vem tem como pagamento me indicar um outro convidado, né? O professor Gustavo já pode ir pensando até o final da hora, né? Como vai me pagar esta pequena prenda aqui, né? Que a gente vai emendando, porque os assuntos do programa Cult, eles visam exatamente isso, né? Você, às vezes, desvendar um certo problema, ou às vezes entrar por uma esfera, por um lado do cognitivo que não é tão explorado na grande mídia, né? Então a gente já teve aqui com o Rafael Agliardi e o Fabrício falando sobre Beatles, já tivemos o professor Marcelo Fogaça falando sobre o mito da caverna de Platão, o Rafael Araldi falando sobre um tema dos leprosários, os leprosos, né, em Santa Catarina, Michel Foucault também. E hoje o professor Gustavo vai nos falar assim um pouco sobre a psicanálise, né? Sobre como você pode ainda, mesmo num mundo tão instantâneo, tão líquido, tratar, né, do nosso psique, né? Se hoje as redes sociais já são quase que um divã, né, virtual, eu até brinco, esses dias eu vi uma piada assim da pessoa que o psiquiatra dele dosa o remédio conforme as postagens dele no Facebook, né? Então, assim, hoje em dia, conforme, né, do jeito que está essa questão, assim, dessa rede social tão protuberante, tão orgânica, né, tão viva. E eu convidei o professor Gustavo para que ele falasse um pouco para nós, né, nessa uma hora do programa Cult, sobre esses desafios que existem na área da psicologia, da psicanálise, exatamente sobre esse tema. Professor Gustavo, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui, né, falando conosco, para nós, assim, do programa Cult sobre esse tema. Inicialmente, eu sempre, assim, provoco o meu entrevistado para que ele nos situe, né? Quem é o Gustavo Volaco, a formação, a origem, por que a psicanálise, né? Como que se construiu tudo isso? Foi algo genético da família, de origem? Como que é? Por favor, professor. Bom dia, Marcos, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Amém. Eu não sou de Lages, né? Eu sou de Curitiba. Morei lá até 6 anos atrás. E daí fui convidado para vir coordenar o curso de psicologia. Aqui acabei me mudando e me estabeleci em Lages. Quer dizer, gostei muito de ter vindo para cá. Gosto muito de trabalhar lá na Favest. Acabei criando laços de amizade muito importantes aqui e escolhi esse lugar para viver. Mas lá em Curitiba eu só trabalhava exclusivamente com psicanálise no meu consultório e os meus pares eram todos psicanalistas. E chegou uma hora que comecei a me cansar um pouco de conversar sempre com o mesmo tipo de gente e comecei a querer estudar outras coisas, né? Certo. Aí eu fui estudar um pouco de história, daí fui fazer meu mestrado em literatura, para de fato conversar com outras pessoas que pensavam diferente daquilo que eu pensava, para poder ampliar um pouco meu leque de conhecimentos. E depois que eu fiz o mestrado, me deu vontade de dar aula. Então, resolvi anexar a minha função de psicanalista a função de professor também. E é também uma das minhas grandes paixões, quer dizer, poder
estar em sala de aula, discutindo com os alunos, podendo transmitir o que é possível transmitir. Isso é uma coisa que tem me dado muito prazer. Que legal, professor. Beleza, eu também sou de Curitiba, coincidência. Ah, né? que coincidência. Morava mesmo. na Vila Oficinas, lá, não sei onde é que o professor morava. Morava bem no centro. Ah, no centro. Bem no centro. Mas eu conheço também, a Vila então, Oficinas. nossos caminhos de desbravar um pouco a minha área no xadrez, a sua na psicanálise, são semelhantes, né? Só que eu vim em 94, já estou aqui há 22 anos, mas a sensação de gostar de Lages, de amar essa cidade, eu acho que é semelhante, né? A sua também. Aí, para mim, assim, foi realmente um impacto, né? Tudo, assim, a questão, mas eram sentimentos semelhantes. Eu também tinha lá no xadrez, onde a gente conversava ou estudava lá no clube de xadrez, na biblioteca, e a ideia de vir aqui, assim, formar um núcleo novo, né? A partir do zero é semelhante, então. Na biblioteca pública, você jogava? Na biblioteca pública, muitas. O primeiro campeonato que eu venci, assim, aos 15 anos, lá em 87, você já se vai um tempão, foi na biblioteca pública, né, onde eu decidi, assim, que eu iria continuar, né, praticando xadrez, tentando desenvolver com um pouco mais de capacidade, mas é uma cidade que eu também gosto muito, tenho toda a minha família em Curitiba, 4 Barras ali, né, é pertinho. É uma satélite ali, né, então, beleza, mas penso que é quase que uma missão também da gente, depois de você se apropriar de um determinado conteúdo, tentar levar isso para outras cidades. Acho que foi mais ou menos isso que você... Eu posso dizer que foi isso. Né? Então, legal, professor. E a tua formação? Você é de Curitiba e tal, você formou em psicanálise lá, e depois parece que você fez o mestrado, está fazendo um doutorado ainda, né? Nessa área, assim. E eu vi que no teu currículo constava, assim, 2 assuntos que eu acho muito legal, né? Você fez a tese de mestrado no Vidas Secas do Graciliano Ramos. Por quê, professor? Quando eu li o Vidas Secas pela primeira vez, ele não causou muito impacto, porque eu acho que eu era muito jovem, jovem e tolo, assim, né? Mas quando eu li a segunda vez, aquilo mexeu comigo de uma forma que eu achei que valia a pena eu me debruçar mais tempo e dialogar com mais profundidade com aquele texto. E como lá no mestrado na Federal do Paraná, a ênfase é muito, eu não sei há quantas anos agora, mas a ênfase é muito de literatura brasileira, se encaixava bem em Graciliano Ramos. Eu tentei trabalhar quase que exclusivamente com Vidas Secas, apesar de pegar toda essa geração de 30 para poder pensar algumas coisas, e porque me parece um texto muito forte, é um texto muito importante na literatura brasileira, na constituição de que nós somos. Eu percebi algumas semelhanças, não sei se o Gustavo também, no filme do Fernando Leão, da Serra ao Seridó, assim, especialmente no making off que ele faz, assim, né, o Seridó, assim, tinha, e no filme do Nelson Pereira, né? Também tinha aquela coisa árida, assim, né? Que parece que para nós do Sul, aquele tipo de temperatura, de solo, de sensação, né? Essa percepção não é tão presente, né, quanto, e o Nelson Pereira conseguiu retratar isso no filme, que é de uma beleza incrível, né, que eu acho, apesar dela ser triste, né, o personagem ali, né, a baleia, que é o cachorro que eu adoro muito, né, a passagem quando a mulher precisa matar o papagaio para alimentá-los, né, terrível, e que ela usa uma justificativa para os filhos, ele só falava mesmo, né, quer dizer, como se houvesse uma outra função, né, uma certa, mesmo que tudo aquela aridez, aquela dureza que existia na questão do relacionamento patriarcal, no caso matriarcal ali, né, a mãe ainda tentava justificar para os filhos, né, o que ela estava fazendo para alimentar a família, já que o papagaio apenas falava, né. E a baleia no filme, né, que é um cachorro assim, foi um personagem, né, e trabalhou, né, assim. Então, que legal. Acho que é um assunto assim, a gente recomenda durante o programa, a gente sempre fala, né, vai recomendando livros e filmes. Então, assim, a primeira recomendação, Vidas Secas do Graciliano Ramos, por mais medíocre dos motivos, seja passar em vestibular, tá? Mas, na verdade, se você quiser aumentar a sua riqueza, ter o encontro de um mundo incrível, né? Às vezes meio cáustico, assim, né? Sobre a maneira que o Graciliano Ramos escreveu
o Vidas Secas, e depois assista o filme também, mas não deixe de fazer os dois, para até que você tenha uma comparação, né, das perspectivas literárias e cinematográficas, né? Talvez você possa refletir um pouco mais sobre o tema que é o povo brasileiro, né, e essa desconstrução, às vezes, de algumas dogmas ou preconceitos que se tem em virtude da questão até social, né? Essa questão de hierarquia, a mobilidade social envolta nos relacionamentos, né? Professor, vamos lá. O nosso tema principal é os desafios da psicologia, da psicanálise hoje, né? Por que eu deveria procurar um psicólogo? O que eu não posso fazer? Qual é a função que um psicólogo pode ter, assim, para... Eu sei porque eu frequento psicólogo há bastante tempo, assim, acho que minha vida foi muito boa, não devia ter falado isso antes, né, parece que eu já estou mais, né? Já estou direcionando a resposta, né, mas no entanto, nos conte aí, por que eu devo ir num psicólogo se eu simplesmente poderia resolver os meus problemas por mim mesmo? Pois é uma pergunta boa e difícil de responder. É para isso mesmo que o programa está. Pois talvez um jeito melhor de responder seja pegar a tua resposta. A gente vai procurar um psicólogo porque a gente quer. Eu não anuncio que trabalho no meu consultório, não tem placa no meu consultório, eu não tenho cartão. As pessoas aparecem. Olha só. E aparecem por razões pessoalíssimas. Então, acho que não dá para dizer por que alguém deve ir, mas as pessoas vão por razões muito particulares. E eu acho que a nossa função de psicólogos ou de psicanalistas, no final das contas, é poder acolher essas individualidades, essas particularidades e oferecer mesmo uma escuta para isso que se desenvolve da experiência de cada um. Certo. No teu consultório, prof, ou no escritório modelo, junto aos acadêmicos que hoje são graduados, qual é o maior perfil de quem procura um psicólogo? É pai, mãe, irmão, patrão, esposa, filhos? Qual é a dor maior, assim, a dor interna, né? Uhum. Porque, como o Christian Dunker fala num texto que eu gosto muito dele, num programa que ele foi no Café Filosófico, sobre as modalidades do sofrimento, né? Não existe praticamente uma bula, né? Eu estou assim... leva tempo para que quem sofre possa explicar, né? No entanto, assim, como é que você vê esse perfil hoje do sofrimento, nos dias de hoje? Vai variar bastante. Se eu pegar o que eu tenho escutado no meu consultório, uma coisa, e daí eu posso amplificar isso por aquilo que eu tenho acompanhado lá na faculdade, né, que faz esse atendimento gratuito para todos os interessados. Quer dizer, só um pouquinho, professor. Esse atendimento é gratuito na FAVEST? Assim, gratuito na FAVEST. A comunidade toda, não precisa ser acadêmico, a comunidade chega lá, se inscreve. A comunidade toda chega lá, passa alguns dados comuns, nome, telefone. Olha que legal. Então, assim, gente, olha, um trabalho importantíssimo. Eu não sabia, assim, desculpe, professor, mesmo sendo par lá da gente, mas que legal. Então, você, assim, que tem curiosidade, tem necessidade de fazer uma consulta, de tentar fazer um acompanhamento psicológico, procure a Unifacvest, o curso de psicologia, é isso, prof? Na coordenação do curso de psicologia, se cadastre, dê o seu nome e você vai poder, assim, ter um acompanhamento sobre isso, né? A gente pensa às vezes que isso, o senso comum pode levar, que isso é uma bobagem, que isso é perda de tempo. No entanto, nada melhor do que você tirar o pano da ferida e desculpe, professor, entrar na sua área, e parar com os escapismos, né? Que às vezes pode ser droga, bebida, comportamentos que te trazem um sofrimento, né? E você ir lá e realmente encarar de frente, né? Como encarar a medusa, né? Nem que ele se transforme em pedra no começo, mas depois o professor vai tratando de despedrificar isso, né? Então, professor, desculpe, só cortei, porque isso para nós é importante, né? É importante mesmo que todo mundo possa saber de uma coisa como essa, né?
Os atendimentos são feitos por estagiários de psicologia, mas todos são acompanhados por professores gabaritados, gente que tem mestrado, doutorado, que tem muitos anos de clínica. Então, quem for procurar lá o atendimento da psicologia, o serviço de psicologia, vai estar muito bem acompanhado, vai estar muito bem assistido. E não vai gastar nenhum centavo para isso. Olha só. É a contraparte da universidade, né? A contraparte da universidade, da Unifavest, para a comunidade. E à medida que esse acadêmico que começou a me acompanhar se forme, o meu tratamento não é interrompido, o meu acompanhamento não é interrompido. Outro acadêmico vem, tipo assim, eu vou lá e começo o acompanhamento com o acadêmico que está se formando. Uhum. E acabou, ele se forma, o meu caso é passado para um outro acadêmico com acompanhamento desse professor, doutor, mestre na área. Ou, às vezes, acontece de o paciente resolver seguir junto com o psicólogo formado agora. Olha só. E daí, como entrou nessa condição Se você de não disse pagar, alguma coisa, não ouvi muito bem. o psicólogo faz um preço mais razoável, uma coisa assim. Entendi. Agora, se não quiser isso, pode continuar sendo atendido por outro psicólogo. Tem pacientes que já frequentam há muitos anos lá, já passaram por vários desses estagiários e... Legal, prof. Puxa vida. Continuando, qual é o sofrimento mais recorrente que o professor e os acadêmicos e no teu consultório que você mais percebe? Assim, Talvez seja um problema geral, comum e de sempre. Viver dói. Viver dói. Boa essa. Viver dói. E nenhum de nós nasceu com uma bula ou com um script de como é que se faz para viver. Então a gente está sempre em confronto, em conflito. Será que isso que eu faço é o melhor para mim? Porque o psicólogo não é um orientador, né? Ele não é aquele que vai dizer, olha, vai por esse caminho. É o contrário, é aquele que vai permitir que o paciente encontre o seu próprio caminho, que o paciente consiga sair dos seus próprios dilemas com suas próprias forças. Então, a gente pode dar vários nomes para essa ideia de dor de existir. Algumas pessoas vão chamar isso de depressão, outras pessoas vão chamar de síndrome do pânico. Mas se a gente tirar tudo isso de fora, o que sobra é isso. Como é que eu faço para viver? Porque a gente não nasceu com o savoir-vivre ou savoir-faire. E o psicólogo não vai ser esse que vai te dar. Vai fazer com que você consiga se autorizar a saber fazer com a vida, a saber viver, a saber lidar com seus dilemas, questionando cada vez mais o que você chamou de tirar o pano da ferida, né? Uhum. Levanta as feridas e não vamos deixar mais elas encobertas. Dá para cicatrizar depois, né? E não precisa ficar mais com essa ferida aberta. Mas demanda um tempo, isso demanda um trabalho. Eu costumo até brincar que, na verdade, o paciente não é paciente. O paciente somos nós. Temos que ter paciência com esse que vai poder... Às vezes a minha psicóloga que eu digo, ela que é a paciente. Tem que ter muita paciência mesmo, no bom sentido, né? Sim, claro. No sentido de estar paciente, de esperar às vezes, né? De ouvir assim, a angústia e às vezes ter a cautela de não se posicionar em demasia, mas também não se omitir. Não sei se é essa linha tênue que existe na psicologia. Estou falando alguma coisa errada? Não, perfeito, é isso, né? Mesmo. Porque se você se intromete, se você se intervém demais, você está dando um caminho já trilhado que é o teu, não de quem você está tratando, né? Mas se se omitir também, você não pode ser apenas alguém que escuta, né? Então essa é uma linha que deve ser às vezes meio sofrida também para vocês, né? Porque para o psicólogo, porque ele vê algo que ele poderia falar, mas ele pensa que não é o momento ainda, né? Então ele quer deixar que a pessoa se expanda, que a pessoa externalize determinadas dores para que ele possa se posicionar, às vezes, de maneira mais definitiva, ou mais categórica, ou mais científica, sem estar correndo o risco de cair no achismo ou na omissão. Tá certo? Assim, é mais ou menos essa
Essa é a ideia? É por aí mesmo. Beleza. Tem alguma pergunta, professor Gustavo Volaco? Mande pelo WhatsApp 9948-4308 aqui, que a gente coloca no ar. Não vou falar o nome, tá? Assim, posso aqui colocar assim, a tua angústia, a tua dor, a tua dúvida, e o professor responde no ar aqui para nós. Professor, assim, identifique para nós as diferenças desse tripé: psicologia, psicanálise e psiquiatria. Aonde que uma pessoa se encaixa, às vezes parece tudo tão igual, às vezes parece tudo tão diferente. Por favor, assim, qual é a diferença desses três? São três coisas bem diferentes, no final das contas. A psiquiatria é alguém que fez medicina e se especializou em psiquiatria. Quer dizer, somente um médico pode ser chamado de psiquiatra. E a psiquiatria contemporânea está reduzida atualmente a um receituário, né? Você chega lá com uma determinada questão do viver, e para isso há um ou dois ou quatro ou seis remedinhos que servem para fazer com que isso desapareça, como se fosse possível que a gente desaparecesse, porque é o que esses remédios acabam fazendo, né? Então a psiquiatria atualmente está orientada para uma clínica da medicação. Já foi uma clínica mais de escuta, já foi uma clínica principalmente do olhar, de ver, e atualmente não. As pessoas que têm passado por consultórios psiquiatras têm dito que os psiquiatras praticamente não conversam com elas, extraem alguns sintomas daquilo que a pessoa está dizendo, aplica um remédio, pede para voltar 30 dias depois, para ver se o remédio fez efeito. Se não fez, troca o remédio. É uma banalização da vida e uma vida drogada, né? Certo. Alguém passa a vida chapado constantemente por uma droga lícita vendida nas farmácias a partir do poder médico. A psicologia, para alguém se chamar psicólogo, tem que passar por um curso de psicologia, que é um curso muito rico e é um curso muito amplo, que tem várias teorias psicológicas, tem várias práticas psicológicas, não só práticas clínicas, mas práticas em empresas, em hospitais, em escolas. E dentro dessas várias práticas e dessas várias linhas de pensamento, não há uma confluência. Então a psicologia é vária. Ela é variada, um pensador não dialoga necessariamente com outro pensador, pensam o ser humano de formas muito diferentes, e isso faz a riqueza do psicólogo. Depois que o psicólogo termina isso, ele pode se transformar num psicoterapeuta. E isso exige que ele passe por algum processo de formação fora dos bancos da faculdade. E a psicanálise é uma formação completamente fora da academia, né? Não existem cursos no Brasil e no mundo que formem um psicanalista. Um psicanalista é formado por sua análise pessoal. Olha só. Então é alguém que fez tanto de análise que em algum momento desperta a vontade de poder oferecer isso que foi oferecido a ele. Sim. Então, no meu caso, por exemplo, eu fiz 15 anos de análise. Então, é isso que me autoriza a dizer que eu sou psicanalista. Quer dizer, a minha experiência pessoal, não tem um diploma que diga isso, não existe diplomas para isso. Não é reconhecido, não tem assim. Não é reconhecido sequer como uma profissão. Pois, Eu sou formado em psicologia também, né? Então eu sou psicólogo, mas eu comecei a estudar Freud muito cedo, depois comecei a estudar Lacan, e comecei a fazer minha análise, e em algum momento mesmo da minha análise eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer. Eu quero passar algumas horas do meu dia testemunhando como é que as pessoas conseguem resolver os seus problemas e poder, de algum jeito, contribuir com essa resolução. Entendi. Professor, é certo afirmar, ou pelo menos refletir, que a psicologia é o caminho mais difícil quando você tem um sofrimento do que a psiquiatria? Porque a psiquiatria, como você disse, você vai dar um remédio, a pessoa
sai dali medicada e parece que ela, naquele momento, assim, tá livre daquilo, né? E a psicologia, ela te convida a uma reflexão bem mais extensa, mas onde você, de maneira endógena, acaba encontrando as soluções. Seria mais ou menos isso? Porque a psiquiatria acaba oferecendo esse tipo de suposta solução. É que nem tem um ditado americano que diz que você pode tirar o menino do lixo, mas você não consegue tirar o lixo do menino. Certo. Você pode drogar alguém e faz com que alguém supostamente não esteja mais em depressão. Mas aquela dor continua existindo e em algum momento isso eclodirá. Entendi. E quando eclodir, vai fazer o quê? Vai dar uma medicação mais forte? Até que em algum momento essa pessoa fique completamente entorpecida pelas drogas. É sempre muito interessante verificar e escutar pacientes chamados de pacientes psicóticos, que vulgarmente pode chamar dos loucos. Pessoas que deliram, pessoas que alucinam, pessoas que quando a gente encontra na rua, a gente nota que tem uma relação com o mundo diferente da nossa. Essas pessoas tradicionalmente são medicadas, né? E basta escutar essas pessoas por um pouco de tempo e elas vão dizer o quanto mal faz esse remédio. Quer dizer, o que o remédio faz? É uma camisa de força que está fazendo com que a loucura da pessoa fique comprimida num pequeno espaço. Uma mola que você espreme e a hora que ela solta... Aí explode. Essa explosão é o que se chama de surto. Então, não há de se estranhar que vou depois... reprimindo um problema e potencializando ele dentro de mim ao ponto do medicamento ir abafando temporariamente ele. No entanto, como é inevitável, ele vai acabar eclodindo e essa eclosão é isso que se chama de surto. É isso que se chama de surto. Interessante. Muito. Eu assim, já conhecia mais ou menos esse método, né? Porque já faço... já faço atendimento há muito tempo e concordo inteiramente com essa ideia, né? Que se eu pudesse fazer tudo de volta, iria sempre no psicólogo e talvez assim, né, nessa outra alternativa não. Prof, qual é o tempo médio? Há uma coisa assim que eu, quando decidi fazer isso para mim, né? Eu me coloquei assim um prazo, sabe? Porque há uma impressão assim de que eu vou lá, falei 2 vezes com o meu psicólogo Gustavo, não deu nada, é uma bobagem, não volto mais. O que deve esperar alguém que decide ter um atendimento psicológico assim? Há um prazo médio? O que eu devo, qual é a meta, o sarrafo, como é que está a altura dele, o que eu coloco? Também é uma pergunta muito difícil de responder. Algumas teorias da psicologia conseguem estabelecer esse sarrafo bem baixo. Então, vai dar lá uma determinada quantidade de sessões e depois disso, de fato, a pessoa, digamos que você apareça no consultório de um psicólogo como esse, com uma determinada fobia. Certo. Em 10 ou 17 sessões, eu não sei exatamente quantas sessões são estabelecidas, esse sintoma vai desaparecer. A questão, e esse que eu tenho visto cada vez mais no meu consultório, é que esse sintoma se transmuta e vira uma outra coisa. Então, se tiver pressa, é possível fazer com que o sintoma desapareça, mas ele retornará mais para frente, porque você faz com que ele saia do teu campo de visão, a impressão que dá é que você, de fato, não dialoga mais com aquele problema, mas mais para frente esse problema aparece novamente. Eu tenho recebido muitos pacientes que já passaram por esse tipo de experiência várias vezes, até uma hora que cansaram. E se permitiram, se autorizaram a fazer algo que vai demorar mais tempo, mas que vai ser definitivo. Legal, puxa vida. Prof, tem uma pergunta aqui. Marco, pergunte ao Gustavo sobre Ritalina. Ritalina é um remédio para uma nova... Acho que a pergunta aqui é se você é contra ou a favor. Eu sou contra. Eu sou contra porque Ritalina há um tempo atrás, há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás,
o médico psiquiatra responsável pela organização de um manual de diagnóstico psiquiátrico chamado DSM, que é um manual universal, né? O mundo inteiro usa, e é tomado como a Bíblia da psiquiatria. O responsável, o médico responsável, o médico psiquiatra responsável foi a público há uns 3 anos atrás para dizer que aquilo lá era uma criação, que era uma ficção. Alan Francis chama esse médico psiquiatra, e de que eles trabalhavam em parceria com os laboratórios farmacêuticos. Literalmente ele diz que essas doenças, como TDAH, para que serve a Ritalina, né, é uma invenção psiquiátrica e laboratorial. Quer dizer, se cria uma doença e rapidamente para essa doença tem um medicamento que fará com que essa doença criada desapareça. Então, a Ritalina se encaixa exatamente aí. É um remédio para curar uma doença falsa. TDAH... Porque tá muito... a Ritalina ficou muito, digamos, famosa, assim, por causa dos concursos, né? As pessoas achavam que era um irrigador mental, era um potencializador do cérebro, né? Não sei se... Para a gente ter uma ideia, está se tomando tanto isso. Uns anos atrás eu estava conversando com um cara que estava terminando o doutorado dele em psicultura lá em Curitiba. E ele, se toma tanta Ritalina, e como o corpo não assimila isso, quando a gente urina, isso vai para o vaso sanitário e depois vai chegar no mar. O que ele estava estudando é que os peixes estão desenvolvendo um bissexualismo a partir da Ritalina. Que legal. Os peixes nascem com os 2 sexos. Por conta da Ritalina. Olha só. Imagina a quantidade incrível, de... Né? Mas o que é a Ritalina, prof? Eu exatamente não sei o que é. Não, tá. Pensei que você... Assim, qual é o princípio ativo dela? Onde que... Eu não sei. Porque essas teorias normalmente são assim... falta um sal na nossa cabeça, então por isso a gente tem que tomar um sal. Um amigo meu, que é um dos caras que eu vou indicar para você chamar aqui... Pagando a dívida anual. Obrigado. Pegou e disse uma vez, uma palestra que ele deu lá na FAVEST, que esse tipo de argumento de que falta um sal no cérebro, é por isso que você é depressivo, é mais ou menos como se a gente dissesse que te falta aspirina, e é por isso que você tem dor de cabeça. Entendi, certo. Me falta aspirina, então por isso eu tenho dor de cabeça. Basta tomar aspirina e a dor de cabeça desaparecerá. Sim. É um argumento absurdo, né? Mas a gente engole isso com facilidade, porque aquilo que eu disse no começo, viver é muito difícil. Sim, dói, né? Dói, é verdade, porque a gente, como é que diz um amigo meu, o mundo é para profissional, parece, né? Você não pode esperar assim que as coisas, quando você sai para a sociedade, você sabe que não vai encontrar só flores, né, professor? E às vezes esse impacto das adversidades, alguns reagem como o mar que recebe aquela pedra, a pedra vem, né, aquele impacto vai, ele absorve aquilo. Outros não, eles ficam remoendo, né, que é outra sensação assim de que eu pessoalmente tive que trabalhar, e trabalho bastante, esses fluxos de consciências, né, constantes que vão e vêm, né, e você essas lembranças é um mártir, né? As lembranças fazem de você um mártir delas, né? Elas vão e voltam. Isso também tem cura, mas ou dá para você conviver melhor com elas, prof? Como que eu convivo com os meus monstros? Tenho demônios lá da minha infância, assim, às vezes pessoas que foram abusadas sexualmente, ou tiveram casos de bullying extremos, e aquilo fica vivo todo dia, e ela quase como um masoquismo pega e fica vivendo e revivendo aquilo, né? Sabendo que é ruim, mas no entanto é uma cela que ela prefere estar lá porque é a zona de conforto dela. O grande problema é, por mais desconfortável que seja retomar uma história desagradável, há um certo masoquismo mental mesmo. É aí que é muito difícil de mudar. E o psicólogo não consegue mudar isso a partir dele. Quer dizer, alguém tem que estar disposto a abandonar determinadas coisas. Eu acho que grande parte da gente passa a vida carregando uma série de pesos que não são nossos. Né? Mesmo alguém que foi estuprada ou estuprado carrega um peso que não é dela.
uma análise serviria exatamente para a gente ir jogando fora esses pesos que a gente vai carregando nas costas, e poder ter uma vida razoavelmente livre desses lastros. O duro é que é muito difícil que a gente queira perder esses lastros, porque quando a gente perde esses lastros, a gente começa a desaparecer enquanto nós somos. Daí a gente começa a ser outras coisas. E quando a gente começa a ser outras coisas, a gente acaba mudando com os outros que estão em torno. Então está todo mundo acostumado a conversar com você, porque você foi aquele pobre coitado que sofreu bullying na infância. Todo mundo trata você eu ia entrar assim. no bullying daqui a pouco, mas pode... Todo mundo te trata como um pobre coitado. Ao ponto de você gostar do personagem. E daí como é que você vai abandonar? Quer dizer, as pessoas podem olhar para você e ver que você não é mais um coitado, de que você é um cara super competente, de que você é um mestre enxadrista, ou você vai preferir ser tomado sempre como a mesma coisa. Porque ali eu me identifico, né? Mesmo que seja na dor, é ali que a minha personalidade foi forjada ali, né? Quer dizer, aquela ideia de cuidado com as máscaras que você deixa se colocar, porque depois tirá-las é muito mais complicado, né, prof? Então, quer dizer, e esse disposto a mudar, prof? É um termo, assim, que é conflitante, porque, não, então o que eu faço? Vou no cartório, assino uma declaração que eu estou disposto a mudar, mas e o dia a dia? Aquilo que me fez, né, como falava o meu psiquiatra falecido, Dr. Paulo Agostini, né? A cada dia eu estou mais parecido comigo mesmo, né? Então, quer dizer, eu sou mais... como que eu percebo como um paciente que eu estou disposto a mudar? Não só cosmeticamente, não só verbalmente, mas daquilo do motor mesmo, do sangue nos olhos, sem ser glaucoma, né? Normalmente demora, porque aparentemente todo mundo que vem num consultório psiquiátrico, psicanalítico, psicológico, psicoterapêutico, vem com a ideia de que eu quero mudar. Não gosto mais de viver como eu vivo e eu quero mudar. Se a gente deixa que alguém desenvolva um pouco mais, a gente vai ver que a pessoa resiste profundamente a qualquer mudança. Tá aí. A nossa função talvez seja... O paciente está andando. E a gente está andando... Essa metáfora não é minha, é a metáfora de um psicanalista de São Paulo, mas que eu gosto muito. A pessoa está andando e a gente está andando atrás. Quando ela para e diz, agora eu sou eu. Essa é a minha vida. Como o psicanalista está correndo, andando atrás, ele bate no paciente e faz com que o paciente dê um passo a mais. E daí ele anda mais um pouco, para, e o psicanalista continua andando. E empurra de novo o paciente. Quer dizer, empurra sempre alguém na direção do próprio desejo. Acho que se alguém não está disposto a esse caminhar, nem vai parar no consultório de um psicanalista de jeito nenhum e de um psicólogo de jeito nenhum. Quer dizer, a pessoa tem que estar disposta mesmo a passar para alguma outra coisa, a fazer alguma outra coisa. É o que se diz mesmo, assim, digamos, o termo mais científico do que é tão pregado hoje seria uma autoajuda, é eu me ajudar mesmo, não Spencer Johnson, não Lair Ribeiro mesmo, é aquela ideia motor, de dentro para fora, eu preciso me ajudar. Eu preciso me ajudar... Porque pelo menos para eu ir lá, como é que eu vou deixar que você me trate se eu não estiver disposto a isso? Como é que eu vou pagar por isso? Pois né? Você pode até ir lá em casa, não, Gustavo, vale, mas se eu me fechar, se eu me blindar a mudança, não há, Gustavo, não há uma junta de psicólogos que resolva, não sei se é isso. Nenhum paciente está numa posição passiva. Não é um passe que chega lá, o psicólogo bota a mão na cabeça e diz, está curado, em nome de Jesus, sei lá o quê. A posição do paciente é absolutamente ativa. Se não está disposto a isso, se não está disposto a mexer na sua vida, a tentar reorganizá-la, a tentar passar para uma outra coisa, não é o lugar. Vai para um psiquiatra que ele vai te ajudar a ficar parado. Se você quer se movimentar, você quer descobrir coisas novas na vida, quer amar de formas diferentes, quer se relacionar de forma diferente, quer trabalhar numa coisa diferente, se você quer olhar para o mundo de uma forma diferente, aí você pode parar no consultório de um psicólogo. Aí ele tem coisas para te fazer.
Legal. Mais ou menos quando, sabe, uma criança de 5 anos que se encanta com absolutamente todas as coisas na vida. Tudo no mundo a interessa. A gente perde isso quando a gente se torna adulto. As coisas, você para de se admirar com as coisas, né? E daí a gente cai nisso que se chama tédio, né? O tédio é não poder se admirar com mais nada. Sim. É tudo igual, é sempre a mesma coisa, é uma rotina. Será que vale a pena a gente viver a vida inteira num tédio? Ou vale a pena a gente dar uma olhada no mundo como uma criança de 5 anos, que é curiosa, que ela quer saber o que tem aqui atrás, ela quer saber por que as câmeras estão dispostas assim, ela quer saber de tudo, e de tudo, e de tudo, e de tudo, e de tudo. A adultidade vai matando isso na gente. Ela vai, digamos, nos tornando morno, né? Você não se admira com as coisas, você passa a fazer as coisas assim, tudo, já vi isso, já vi aquilo, né? Essa falta do ineditismo, né, faz com que a gente acabe entrando numa vida meio tediosa. E a gente não consegue se surpreender nem com a gente mesmo, porque daí a gente vê que a gente responde sempre da mesma maneira. Ou você que joga xadrez sabe, se você jogar sempre da mesma maneira, você nunca vai para frente. É verdade, você precisa estar inovando, porque a coisa é tão móvel, né? Tão imutável que se você fizer a mesma coisa sempre, você se desestimula. É necessário que você introduza técnicas, né, novas. Eu estou aqui há 22 anos dando aula e percebo já a mudança do Marco, que chegou, né, em 94 e de hoje, desde o ano passado, já imaginei de 94, né? Mas é isso mesmo. Prof, outro tema aqui bem impactante. Como eu identifico, né, um psicopata na sociedade? Nós temos uma ideia bem cosmética de que o psicopata é o Michael Myers, é o Fred Krueger, é o Jason, né, e tal. Enquanto ele não estiver aí fazendo as pessoas de picadinho e tal, não é um psicopata. Me parece, até onde eu li o livro do Lobachevsky, o Ponerologia, né, onde ele falava psicopatas no poder, né, que não é bem assim, né, que há muita gente por aí, assim, inclusive revestido de poderes, né, da caneta mesmo, que são psicopatas, né. Que você falasse um pouquinho para nós dessa questão. A psicopatia também é uma terminologia médica, psiquiátrica, que também vem desse manual diagnóstico. Logo, a gente tem que relevar um pouco a ideia, né? Porque se o próprio organizador da obra diz que aquilo é falso, né, de que essas doenças todas são criadas, a gente tem que pensar mesmo se um diagnóstico como esse, uma palavra como essa, designa alguma coisa. A mim tem chamado a atenção a extrapolação, quer dizer, praticamente todo mundo usa essa ideia de uma psicopatia. Tá na boca de fulano é psicopata, ciclano é psicopata. Será que o mundo está organizado mesmo por psicopatas? Quer dizer, todo mundo, onde a gente vê, tem psicopatas? Ou será que é só uma forma de se expressar? Se a pessoa for fria, se a pessoa for calculista, imagine alguém que joga xadrez, daqui a pouco cai no campo do psicopata, né? Sim. Alguém que tem que ser frio, alguém que tem que conseguir controlar suas emoções para poder, às vezes, entregar peças importantes para poder ganhar. Abrir mão de uma coisa em prol de outra. Né? Calculista. Dá para pensar que é um psicopata. Se a gente for levar como o mundo tem levado essa ideia de uma psicopatia. Estou falando tudo isso para dizer que eu não tenho certeza se isso existe. Alguém, por exemplo, que sistematicamente maltrata animais e sente prazer naquilo. É uma criança, não? As crianças maltratam animais. Mesmo que tenha crescido, ainda tenha a infantilidade mental ao ponto de satisfazer com o sofrimento, talvez por não ter coragem de enfrentar um pitbull. Normalmente eles fazem isso com um pincher, né, e tal, assim, porque a maioria dos maltratos que eu vejo, né, que eu abomino, acho terrível mesmo, né, é com os que são os cachorros indefensáveis, os animais indefensáveis, né, ninguém vai enfrentar um pitbull aí para provar que ele gosta de machucar animais, né, que é uma covardia, né, independente de ser uma psicopatia, mas, por favor, professor. Porque as crianças tradicionalmente machucam animais, né? Nem que sejam formigas. Quem não despetalou a asa de uma borboleta, alguma coisa com isso, produz dor profunda naquele bichinho. Não é que não haja uma perversidade no mundo, né? Existem os perversos, existem os que maltratam animais por um gozo próprio. Existem pessoas que maltratam pessoas também por um gozo próprio.
Mas não sei se a gente falar em psicopatia resolve alguma coisa. Talvez a gente tivesse que nomear essas coisas como elas são, sem tomar de empréstimo essa estampilha, esse carimbo de psicopatia que parece que se encaixa em todo mundo. Existe, de fato, o que se chama de perversão. Os perversos são esses que, esse é um jeito de dizer, gozam com a angústia do outro. Gozam em fazer com que o outro se angustie. Existem essas pessoas. Intratáveis. Intratáveis? Intratáveis. Mas alguém que sente prazer no teu sofrimento, na tua visão, professor, não tem como tratar, como melhorar isso? Alguém que... isso. Não é alguém que sente prazer num certo sofrimento, mas é alguém que não consegue viver sem esse sofrimento causado no outro. Porque sofrimento nos outros, todos nós fazemos, né? De vez em quando... você precisa reprovar uma lua, isso, alguma coisa como essa. Né? De não convocar, no meu caso, não convocar alguém para um determinado torneio, né? Campeonato, vai representar a cidade, causou o sofrimento, mas não é assim, digamos, algo pensado, né? Ou às vezes até é pensado, você pode até extrair um certo prazer de determinada maldade. Mas se você é incapaz de abandonar isso, por que você procuraria um psicólogo? Se você tem certeza absoluta de que essa forma com que você vive é a melhor forma. Quer dizer, por que você abandonaria algo que te dá tanto prazer? Certo. Essas pessoas são intratáveis porque nunca aparecem no nosso consultório. Entendi. Quer dizer, ele mesmo se bloqueia ao ponto de confessar. É isso que eu ia entrar nesse outro tema com relação à pedofilia, professor. Um pedófilo que sofre com isso, que sente atração por uma menina de 9 anos, de 10 anos, ou por um menino, o que ele deve fazer, professor? Antes que a polícia pegue. Eu nunca vi um pedófilo que se arrependa. Você já tratou pedófilos, prof? Não, mas eu já acompanhei, porque uma das coisas que eu acabo fazendo também chama de supervisão. Eu acompanho psicanalistas que psicanalizam outros pacientes. Certo. Então, eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas que estavam atendendo pedófilos e não há arrependimento, não há culpa, não há dor. O que há é a certeza absoluta de que essa é uma forma válida de prazer. É assim que eles pensam. A ideia de um pedófilo sentado num canto, chorando e dizendo eu fiz uma coisa horrorosa, isso é hollywoodiano. É cinematográfico. Quer dizer, a ideia mesmo é de que eles foram até provocados pelaquela criança. Na cabeça deles, não, ela me provocou e tal, ou veja como se veste, ou sei lá, ou ela já sabia o que fazia, né? Eu não sei. E o pedófilo foi abusado, a maioria dos pedófilos foram abusados enquanto criança, prof? Essa relação de causa e efeito também é muito difícil de estabelecer. Também é hollywoodiana. Sei lá, o Hannibal Lecter come porque foi obrigado a comer. O Norman Bates é a mãe que o oprimia, por isso que ele montou psicose e tal. Se fosse assim, seria muito fácil de tratar tudo, né? Tira a causa e o efeito também se desfaz. E você mexe na causa e você encontra a causa da causa, depois a causa da causa e a causa. Isso é um processo tão infinitizador, um infinitesimal, que você acaba descobrindo que não há causa. O que há é uma escolha. Por isso que quem escolhe transar com crianças, escolhe isso, não se arrepende. Ele não vai na igreja depois pedir perdão a Deus. Nunca. Ele não vai ao consultório de psicologia pedir, por favor, me trate, porque eu carrego em mim um mal e eu não quero mais fazer mal às crianças. Não, ele está muito bem do jeito que ele está. Professor, cura gay. Isso é uma coisa medonha, né? Não sei. Como é que está essa questão? Ela está proibida? Se eu chegar no teu consultório e dizer, Gustavo, não quero mais ser gay, cansei de ser gay e quero agora ser hétero. Aí é uma outra coisa, porque a ideia da cura gay era um projeto que estava tramitando em Brasília.
que dizia que era nossa função, a função dos psicólogos, curar o gay. Quer dizer, oferecer tratamento. isso, como se alguém que fosse homossexual fosse doente. Aí era o grande problema. Se eu sou gay, se eu sou lésbico, se eu sou homossexual, se eu sou trissexual. Aí, o projeto que estava tramitando em Brasília patologizava isso, transformava isso numa doença. Não é uma doença. Certo. Então, não há cura para isso. Porque não há nenhuma doença em alguém escolher, optar por amar homens, por amar mulheres. Nenhuma doença nisso. É diferente se você aparece no meu consultório e pede para ser curado. Quer dizer, você, por você mesmo, transformou isso numa doença. Aí vamos ter que ver por que você pensa que isso é doença. Agora, não é doença. É uma escolha. Cada vez eu acho que está mais claro isso para todo mundo. Assim, não há nenhum problema em que um homem ame um homem. Nenhum problema que uma mulher ame uma mulher. Ou que um homem ame um homem e uma mulher. Nada, não tem nada de patológico nisso. Não há nada de desesperador. Se isso é patológico, um homem que ama uma mulher também é patológico. Certo, entendi. Porque, poxa vida, amar alguém já é alguma coisa patológica. Porque paixão, em grego, se diz até me patos, parece, né, prof, que no amor, assim, não sendo com criança e forçado, o resto parece que vale tudo. Né? Assim, se for, né, se as pessoas quiserem, né, nesse aspecto. Então, assim, entendi. Prof, chegando ao final, um convidado especial como esse, eu ia tentar desenvolver ainda Jacques Lacan, Michel Foucault, que a gente falou mais um pouco, mas o assunto foi tão rico, tão incrível, tão maravilhoso, que fluiu nessa hora, assim. Eu normalmente faço um pequeno bate-bola, assim, com os meus convidados, especialmente se são da área da educação, e gostaria que também você pudesse ser um pouco rápido também, porque eu tenho várias perguntas, né? A gente até brincava com um amigo em comum nosso, com o Rafael, que eu tentei fazer esse bate-papo com o Rafael, e ele desenvolvia quase que um outro programa sobre cada tema, tal a riqueza da pessoa que ele é, né? Um abraço, Rafael, aqui, a gente gostou muito que esteja aqui, é sempre bem-vindo no programa Cult, foi muito, muito legal, muito especial. Prof, vamos lá. Qual a tua ideia da escola sem partido, como educador? Você quer que seja curto, né? Acho um absurdo. Um absurdo. O aborto? Acho que tem que ser bem pensado, mas eu sou a favor. Pena de morte? Eu sou contra. O Estatuto do Desarmamento? Eu sou contra também. É que eu também, às vezes, até tenho que formular se é a favor de que as pessoas pudessem andar armadas. Eu sou a favor que as pessoas tivessem a liberdade de poder escolher se querem andar armados ou não. O movimento Sul é meu país. Eu acho uma excrescência. Tá. Penso que seja mais ou menos isso. Olha, assim, eu até gostaria bastante de agradecer o professor Gustavo, amigo, dizer assim, ó, que a coordenação da psicologia da FACVEST está em boas mãos. Muito engraçado, muito legal, muito espontâneo. Meu conterrâneo de Curitiba, agora, né? Eu vi pelo currículo, assim, que era tudo o FPR ali, eu já imaginei que, né, podia, ou foi morar lá, ou a gente é de lá. Ou era de lá, né? Então, foi um prazer muito grande, professor. Assim, gostaria de agradecer, assim, e deixar sempre abertas as portas. Acho que a psicologia nossa, nós poderíamos aqui fazer o programa por, né, muito tempo só sobre o tema. Desculpe se eu não perguntei alguma coisa que talvez fosse importante, né? Você não deve ter perguntado um monte de coisas, mas é bom, talvez em outro momento... Isso, é verdade, vamos deixar aberta essa provocação aqui, né? Para que você esteja convocado a estar no nosso programa Cult aqui, né? Que tem exatamente essa ideia, né? Se não chegar a muitas conclusões, mas de fazer com que você balance um pouco e remexa, né? E hoje foi extremamente impactante, né? Talvez até o mais nesse aspecto, assim, de... algumas feridas, né? Algumas coisas foram apontadas direto assim pra gente, né? Nossa, eu me identifico nisso ou naquilo, né? Professor, tá aberto o microfone para o senhor dar aí sua palavra final, deixar aberto o curso da FACVEST, ou como entrar em contato, como é que tá as matrículas. Quero agradecer mais uma vez de você ter me convidado aqui, foi um prazer estar aqui no teu programa.
E quero aproveitar também já a oportunidade para poder divulgar mesmo o vestibular que está acontecendo nos próximos dias da Unifavest, para vários cursos, entre eles o mais gostoso de todos, que é a psicologia. De fato, quem for estudar lá vai estar em contato com professores de altíssimo nível, de alto gabarito, gente que tem uma experiência prática, além de uma experiência docente. Qual é o tempo da graduação, professor? São 5 anos. Eu, quando fiz a minha graduação, eu fiz na PUC do Paraná, e o curso de psicologia da Unifavest dá um banho no curso da PUC do Paraná. Um banho. E custa menos da metade do preço. Então, vale a pena. Quem quiser mais informações pode ir até lá. Você fala dar um banho por quê, prof? Porque aqui é realmente muito bom. Aqui, quando eu estudei lá na PUC, os professores só tinham experiência de docente. Uma coisa é você falar teoricamente. Certo. A outra coisa é você falar da tua prática articulada com aquilo que você está fazendo como professor. Então, o curso aqui está muito bem estruturado, o aluno vai passar por todas as grandes linhas da psicologia, ele vai ter estágio a partir da 4ª fase, já começa com estágio, então ele vai conseguindo ter essa experiência prática para ele mesmo. Todos os estágios são acompanhados por orientadores, por professores também gabaritados. Vai ter experiência clínica, vai saber trabalhar em hospital, vai saber trabalhar em escola. Quer dizer, o mercado de trabalho é atrativo, prof, hoje assim, dá para inserir em vários dessas. Em vários lugares, Os fóruns contratam, a polícia contrata, as escolas deveriam contratar, tem uma lei que diz que tem que ter, não está acontecendo, mas tem. O psicólogo pode se encaixar em um monte de coisas já criadas e outras ainda por criar. E aqui a Favest ajuda a fomentar produzir um aluno fundamentalmente pensante, que é uma coisa que eu acho que é fundamental. Certo. Um psicólogo que seja alguém que consiga mesmo criticar a si mesmo e o mundo, né? Que consiga sopesar todas essas coisas. Eu tenho notado que os alunos que têm saído daqui, não todos, mas a grande maioria, saem muito diferentes do que entraram. É um curso que muda as pessoas. Então, e muda para melhor. Entendi. É um lugar para se divertir no final das Contato contas. do curso, prof? Ou do vestibular? Ou... Eu não tenho essas informações aqui, mas quem quiser, eu estou todos os dias, menos na segunda-feira, a partir das 6 horas eu estou lá na sala da coordenação, posso receber quem tiver mais dúvidas. Quem deseja começar um tratamento, um acompanhamento psicológico, só se dirigir à coordenação e fazer o cadastro lá e passa a ser atendido por acadêmos em formação, mas acompanhados por um quadro de professores. Assim, coordenadores, mestres, doutores. A Unifavest, como sempre, está com as portas abertas para toda a comunidade, né? Seja para atendimento psicológico, seja para estudar. Não só no curso de psicologia, tem todos os outros. É que eu falo mais da psicologia, porque é a minha paixão. Certo. E quem sentiu-se provocado ou estimulado a procurar o psicólogo, Gustavo, como ele pode fazer? Onde tem um consultório? Eu tenho o meu consultório fica ali na Aristiliano Ramos, bem no centro da cidade. E pode ligar para o meu consultório, meu telefone. 88961919. 88961919, marcar um horário lá, né? Começar assim a desvendar lá algumas coisas que pode ajudar a gente, né? Como ser humano e tal, assim. Uma pessoa que com esse gabarito com certeza vai fazer com que a gente possa refletir melhor. Professor, muito obrigado. O programa Cult encerrando agora. Um papo sempre muito agradável, muito provocativo, né? Às vezes que incomoda um pouco, mas é essa mesma ideia de um programa como esse. Semana que vem, de novo no ar aqui, amigos, um forte abraço, sempre na Imagem TV, do nosso amigo Miller, né? Como sempre um grande apoiador das nossas ações aqui. Tenham todos uma boa semana e até semana que vem com mais um programa Cult. Um forte abraço do professor Marco Cordeiro.